O Corinthians deve mudar muito pro ano que vem. Mas tranquilo só. Quando a bandeirinha vai entrar, você é ex-jogador, irmão. Você é ex-jogador. 2023 vai ser um ano para o corintiano esquecer. Os títulos no futebol masculino passaram longe e o elenco, que custa mais de 20 milhões por mês, só se salvou do rebaixamento no Brasileiro na penúltima rodada. Por isso, nada mais natural que a reformulação do time tenha sido o assunto principal da entrevista concedida pelo presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, ao programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Um processo que será comandado por um executivo de futebol. Rodrigo Caetano, hoje no Atlético Mineiro, é o nome preferido do dirigente. O Corinthians precisa de um time mais jovem, o Corinthians precisa de dois jogadores experientes, a gente precisa de uma equipe, de um elenco que possa suportar todos esses campeonatos, todos os 90 minutos, enfim, que hoje já se passou a 100 e poucos minutos. Então a gente tem que ter uma reformulação realmente, uma mescla, mas com muito mais atletas novos e com perspectivas de vendas futuras. Precisa parar de gastar errado. Compra errada de jogadores, altos salários de jogadores que não são pontuais, vendas erradas, deixando os jogadores sair de graça. Por exemplo, agora, vou te dar um exemplo do Bruno Mendes e o Cantillo. São quase 40 milhões que nós vamos jogar fora. Augusto também falou sobre a situação de outros jogadores, como Moscardo, que desperta interesse de clubes da Europa. Eu sei que está vindo uma proposta de 20, 25 milhões, eu não venderia. Esse atleta é para mais de 40 milhões de euros no mínimo, que é o que eu costumo falar, tanto ele quanto o Wesley. Esses dois atletas, eles bem maturados, dando título para nós, eles valem 100 milhões de euros aí, nós pagamos todas as nossas dívidas. A situação de jogadores mais experientes também foi comentada pelo presidente. O Juliano, sim, nós vamos ter uma conversa interna que nós vamos estar sentando e conversando. O Corinthians precisa de jogadores mais jovens, jogadores mais pontuais. O Renato é um dos melhores meia hoje do país, ninguém se discute isso, mas ele tem um histórico de lesão, ele tem, e às vezes também em determinados jogos ele está tendo um sacrifício, correndo por um para o outro, enfim, o Cássio tem uma história no Corinthians, o Fagner também, todos eles têm um contrato até 2024, até o final de 2024. Nós vamos cumprir, que é isso que eu sempre faço nas minhas transições, cumprir o que a gente fala. No caso específico de Cássio, a questão é saber o que existe em relação ao seu futuro, principalmente depois desta declaração que ele deu no sábado passado. Geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta, e até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians, futebol tu nunca sabe, nunca pode cravar nada no futebol, porque vem demonstrando, né, que o futebol nada é certo, então eu não sei, quero terminar essa temporada aí, terminar a última partida aí, sair aí, tá perto da minha família aí, que esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado. Se depender de mim, ele fica, só sai se quiser. O Cássio tem contrato conosco até o final de 2024. Para mim foi uma surpresa também ouvir e ver ele nessa entrevista falando isso. Nós não sabemos de nada, pelo menos eu estou em transição, não estou sabendo de nada. Ele tem contrato, espero que cumpra o contrato. Ao contrário, o Cássio ele pode ter carreira no Corinthians se ele quiser, que é um ídolo eterno. O planejamento vai começar efetivamente a partir da próxima quinta-feira, um dia depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Augusto vai conversar com o técnico Mano Menezes, conhecer as suas preferências e saber das posições carentes, para só então entrar de cabeça no mercado, segundo ele mesmo disse, de maneira agressiva. E tudo isso tendo o grande rival como referência. Agora sim, o Mano lá, nós podemos sentar e montar um planejamento para 3 anos, que é o que eu quero. Tá aí, ó, o próprio Palmeiras hoje, o que vem fazendo com esse treinador, você tem que dar um tempo. Ainda mais Corinthians, você não só jogador, como qualquer outro profissional que vai trabalhar no Corinthians, ele precisa de um tempo de maturação, ele precisa ter um tempo para respirar ali e para poder dar certo. Augusto não falou sobre nomes que vão chegar ao CT Joaquim Grava, mas entrou na brincadeira proposta pelo apresentador Ricardo Capriotti, que lhe perguntou quem ele contrataria se houvesse dinheiro para trazer quem quisesse. Tem muitos jogadores que vestiriam muito bem a camisa do Corinthians. O próprio Gabigol, ele tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, é goleador, sabe fazer gol. Claro, o salário dele é muito alto, ele tem contrato, mas eu digo que é um jogador que eu gosto,
o próprio Soteldo é um jogador muito bom, Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores aí que a gente gosta. Amanhã o Corinthians encerra a temporada cumprindo tabela no Brasileiro contra o rebaixado Curitiba. Moscardo e Veríssimo, suspensos, não jogam. Em compensação, Yuri Alberto, que não atuou contra o Inter sábado por ter recebido o terceiro amarelo, estará de volta. Quem sabe tendo ao lado Matias Rojas e Fausto Vera, que depois de alguns dias no departamento médico, treinaram ontem no gramado.